Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Meu nome é Lorenzo, sou da equipe do Saber Ambiental da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e venho conversar com vocês a respeito de uma pergunta que todas as crianças, quase todas, se fazem e nós fizemos quando pequenos, que é como queremos o nosso planeta quando a gente crescer. Qual é o planeta que a gente quer encontrar quando a gente tiver condições é, de reencarnar aqui e crescer? Então, para que a gente consiga falar sobre isso, a gente tem que voltar um pouquinho atrás e falar um pouco sobre a reencarnação, porque a reencarnação explica quase tudo isso, né? Porque somos espíritas e acreditamos nas bases do espiritismo, a maior delas é a reencarnação. E por que reencarnamos? Reencarnamos porque deixamos de fazer ao longo das nossas outras encarnações anteriores algumas coisas que ficaram pendentes. E a gente retorna à carne para que possivelmente a gente consiga trabalhar essas coisas. A gente cria uma figura de linguagem dizendo que essas coisas, essas cargas, é como se a gente reencarnasse com uma mochila cheia de pedras, e cada pedra dessas é uma possibilidade de a gente pegar essa pedra bruta e lapidá-la. E nada mais é do que a figura do ser humano se melhorando, evoluindo. O problema é que, invariavelmente, no final das encarnações, a gente chega com essa mochila mais pesada do que quando a gente chegou. E isso faz com que a gente perca um tempo enorme, que a gente desperdice uma encarnação que poderia estar evoluindo como ser humano. E mais, deixa de ajudar as pessoas que estão na nossa volta porque não evoluímos nada. Mas seguimos algumas leis. E invariavelmente voltamos aqui porque somos seres espirituais que ainda precisam dessa experiência material para evoluirmos. E a gente ainda, como ser material, quando reencarna, precisamos da matéria para nos manter. Matéria mantém matéria. Então, o grande problema é quando a gente perde o equilíbrio da matéria e do espírito. Quando a gente considera que a matéria seja maior que o espírito. Aí a gente faz o que faz hoje, que é criar uma sociedade materialista que privilegia o ter e não o ser. Então as pessoas hoje se transformaram em egoístas, ou seja, cultuam a si mesmos, porque não interessa o outro, não interessa o vizinho, não interessa a minha rua, não interessa a minha cidade, o meu estado, e aí vai por diante. E a gente, ao longo do tempo, não vai seguindo aquilo que a gente professa. E nós, como espíritas, a gente tem que entender qual é a relação entre espiritismo e ecologia. Ela está intimamente gravada no nosso DNA. O primeiro tratado sobre ecologia no mundo trata-se do Livro dos Espíritos, 1857. Kardec nos deu, através das leis morais, lei da destruição, lei da conservação, lei do progresso, lei da sociedade, bases para que a gente entenda o nosso posicionamento no orbe. Somos seres que tomamos emprestado por um tempo parte dos recursos desse planeta. Nós somos feitos do que o planeta é feito. Os minerais que o planeta é feito, nós também temos dentro do nosso corpo. Nós somos feitos disso. Então, o nosso corpo já é um empréstimo que esse planeta nos dá da sua capacidade de gerar recursos para a vida. A lei da conservação, então, nos traz, através de Kardec, uma pergunta muito simples e muito profunda. Kardec pergunta aos espíritos se a Terra é capaz de prover tudo o que o ser humano necessita. E a resposta é simples: sim, desde que o homem se contentasse com o necessário. O que ele quis dizer com essa resposta? Ele quis dizer que essa sociedade que a gente criou não se contenta mais com o necessário. A gente ultrapassou a isso. Então a gente quando vai adquirir alguma coisa, não é para nos manter.
às vezes é para status, é para mostrar uma coisa nova, enfim, e assim vai indo, e todo mundo agindo da mesma maneira, convence todo mundo a agir dessa maneira, e ninguém para pensar na hora do consumo se realmente precisamos daquilo que estamos almejando. Se é aquilo que queremos ou aquilo que as grandes mídias nos fazem pensar que queremos. Essas reflexões são reflexões espíritas, porque não existe movimento verde ou movimento ecológico dentro do espiritismo. A preservação do meio ambiente está no DNA do espírita, está nas obras básicas, nas leis morais que Jesus nos deixou. O problema nunca foi obter o conhecimento, porque a gente conhece gente que lê, relê, mas na hora de colocar em prática esquece tudo aquilo que leu. Então o espírita, ele ensina pelo exemplo. Tudo aquilo que a gente lê, a gente tem que tentar colocar em prática. E se a gente leu as leis morais, não tem como a gente ser a mesma pessoa depois de lê-las. A gente obrigatoriamente nós temos que nos reformar, nós temos que ser seres humanos melhores. E as bases do espiritismo nos trazem, além de outras coisas, a lei da ação e reação. Tudo aquilo que a gente fizer, seja de bom ou de ruim, de uma maneira ou de outra, a espiritualidade vai fazer com que isso volte para nós. Para a gente resgatar ou continuar melhorando. Porque as nossas ações necessariamente não são negativas, podem ser positivas, e a gente tem que conservar as positivas melhorando. E as negativas a gente tem que entender que fizemos o errado e por hora temos que consertar aquilo que fizemos. Nesse aspecto, a reencarnação serve para isso. Né? É outra das nossas leis. Ela serve para nos dar a chance de fazer de novo diferente. Mas, invariavelmente, a gente faz de novo pior do que fizemos quando estávamos aqui antes. Então, urge com que a gente entenda esses desígnios de Deus e os objetivos que nós temos quando reencarnamos aqui e que nós constantemente temos que melhorar. E quando a gente desencarnar, a gente tem que se desencarnar mais leve do que quando entrou. Essa mochila que a gente traz de coisas atávicas que a gente não conseguiu resolver, ela tem que estar mais leve, não mais pesada. E Deus nos dá todos os dias, a espiritualidade nos dá todos os dias, condições de resgatar e fazer melhor. Só que nós, como espíritas, nós temos que estar atentos aos movimentos e não nos deixar levar como se fosse uma boiada, porque os outros estão fazendo de uma maneira. A gente sabe que os processos reencarnatórios são individuais. Eles não são coletivos, até são coletivos quando se coloca um monte de gente com os mesmos problemas junto. Mas o principal movimento reencarnatório é individual, é nós com nós mesmos, fazendo melhores do que quando fizemos anterior. Quando tivemos aqui a oportunidade de estarmos aqui antes. Não importa o que os outros façam. Cada um, por isso é um processo individual, cada um é responsável por aquilo que faz. Seja nós, ou seja os nossos irmãos, ou seja os nossos vizinhos, ou seja os nossos colegas. Se eles estão poluindo e querem poluir, eles vão ter que resgatar isso. Agora, a maioria deles faz isso por ignorância. E nós que já temos o conhecimento para não fazermos e teimamos em fazer? Teimamos em jogar para baixo a lei da destruição e a lei da conservação, que é o que mantém a vida nesse planeta. Nós estamos em transição planetária de um planeta de provas e expiações para um planeta em regeneração, mas em nenhum momento a espiritualidade nos disse qual é o planeta que vai nos encontrar aqui quando a gente retornar. E quando a gente preserva esse planeta, preserva os recursos desse planeta, a gente faz isso pelos nossos filhos, a gente faz isso pelos nossos netos, mas nós espíritas sabemos que vamos retornar aqui e fazemos isso por nós mesmos. Então, quando a gente faz a pergunta como é o planeta em que você quer crescer, é eu que estou fazendo essa pergunta. Daqui a 90, 100 anos, quando retornarmos aqui, qual é o planeta que eu quero retornar aqui? Aquele sem água, com a floresta depredada? Ou aquele que me dá condições de fazer uma evolução decente como ser humano, preservando a vida? Essas perguntas a gente tem que se fazer e nós, como espíritas, temos que nos posicionar.
E tudo aquilo que a gente fizer para obstaculizar a prevenção do nosso meio, do nosso ambiente, nós vamos ter que resgatar no futuro. Aí a gente fica pensando assim, eu desperdiço água, então será que, pela lei de causa e efeito, ação e reação, eu não vou reencarnar num país em que haja necessidade de falta de água, falta de saneamento, falta de vegetação, porque eu depredei as minhas florestas, ajudei a depredar minhas florestas, ajudei a depredar meu mar, meus rios, os mananciais de água como um todo. Temos que pensar nisso. Porque a gente está numa transição, isso aqui é um limiar, nós estamos vivendo um limiar. Ou a gente adere à causa, ou magneticamente, provavelmente, não reencarnemos mais aqui. Mas isso não é. Essas informações, elas não são nos dadas para nos causar pavor. Não. Elas são nos dadas porque a gente pode modificar as nossas ações e podemos, sim, fazer isso de uma maneira diferente com a preservação do nosso meio ambiente. A gente pode modificar as nossas ações. O espírita, quando acorda todo dia, e Deus nos dá uma chance de acordar mais um dia aqui na carne, é para se melhorar. Isso justifica a nossa experiência na carne, uma vez que eles dizem que a verdadeira vida é na espiritualidade. Mas essa espiritualidade, ela segue também a lei do progresso, e todos nós temos que progredir obrigatoriamente, e o planeta também. E quando o planeta se transformar em um planeta de regeneração, vai reencarnar aqui quem vibra com o planeta em regeneração. Quem faz alguma coisa para obstaculizar e faz o mal sabendo que está fazendo mal, ele em algum momento vai ter que resgatar isso. Não sei se nesse planeta ou num planeta mais primitivo. Isso a gente não sabe. E a gente não tem que fazer isso por medo. A gente tem que fazer isso porque as obras básicas, elas nos impelem a mudar o nosso coração. Porque a gente sabe qual é o caminho. Jesus disse isso. Esse é o único caminho que leva à casa do meu Pai. O fazer o bem. A servir a quem? É usar da caridade, nosso maior lema, fora da caridade não é salvação, como um guia de vida. E a acepção máxima dessa palavra, dessa frase, fora da caridade não é salvação, é o amor incondicional que a gente tem pelos nossos irmãos, que a gente tem pela fauna, que a gente tem pela flora, que a gente tem pelos nossos mananciais de água. Isso vai fazer com que a gente colabore com as encarnações futuras. A gente colabore com a encarnação dos nossos filhos, dos nossos netos e as nossas mesmas quando retornar. Então o espírita tem dentro de si a vontade da mudança. E a espiritualidade nos deu uma ferramenta preciosíssima para que a gente faça isso, que é a reforma íntima. Que nada mais é, ele é muito simples, mas ele é muito simples e muito profunda, porque a gente tem que analisar diariamente as nossas ações e certificar se essa ação foi negativa ou se foi positiva. Se foi positiva, a gente mantém essa ação. Se foi negativa, a gente trata de resgatar isso ainda em vida, porque dói muito mais a gente resgatar isso desencarnado. Então a gente tem condições todo dia de reformar as nossas ações e praticar o bem. Já que a espiritualidade nos diz que todo o mal que a gente fizer, seja ele do menor ao maior, a gente vai ter que resgatar em algum momento. Mas eles dizem também que toda ação boa que a gente fizer anula uma negativa. Então, se a partir de agora a gente fez tudo errado e quer fazer tudo bem, porque sabe que isso vai alterar o nosso futuro, e isso tem que entrar no nosso coração, e isso tem que ser uma coisa natural, não de medo, porque o espírita sabe que não existe vingança divina, existe sim ação e reação e vibração. A gente vibra, a gente reencarna nesse planeta aqui porque vibra como ele. Isso é a nossa sintonia que faz a gente ficar agregado aqui. Quando essa sintonia do planeta mudar pela lei do progresso, nós obrigatoriamente temos que mudar para continuarmos aqui. Então não é uma punição divina, é simplesmente uma questão de física. Continuarmos aqui ou não. E a reforma íntima nos dá essa possibilidade
de podermos modificar a nossa encarnação e lá no futuro, quando a gente desencarnar e voltar para a pátria espiritual, a gente volte com uma mochila mais leve do que quando nós entramos. Lembrando sempre que a maioria das vezes as pessoas ainda vão voltar mais pesadas do que quando entraram. E para isso nós temos que começar a usar essas ferramentas da reforma íntima, do poder do pensamento, que a gente sabe que o pensamento é tudo na vida. A gente pode modificar uma situação, modificar condições climáticas pela vontade do pensamento. Temos o livro Transição Planetária, do Divaldo, que nos traz que aquele tsunami da Ásia, ele foi por causa da ação maciça de pensamentos negativos que chegaram a fazer um movimento tectônico acontecer. Foi por causa da gente, do nosso pensamento. A espiritualidade está nos dizendo. Essa pandemia que nós vivemos hoje, se a gente procurar as obras, principalmente de Emmanuel, eles nos trazem que o pensamento coletivo negativo ele é laboratório de criar bactérias e vírus. E ele mostra isso através dos seus livros, mostrando para os alunos dele os locais onde isso está reunido, esse pensamento negativo está reunido. Ele mostra nuvens macelentas que são laboratórios para isso que a gente está vivendo hoje. Esse vírus que a gente está passando hoje não é o primeiro e não vai ser o último. Mas, se a gente começar também a usar o conhecimento que as obras básicas nos dão, ou nos dá, a gente também lê na causa da destruição, e a lei da destruição traz o vírus como uma das causas de destruição necessária. Mas destruição necessária porque a nossa sociedade ainda precisa da dor para aprender. Nós não precisamos, se quisermos, mais disso para aprender. É só nos modificarmos como ser humano e modificarmos como sociedade e começarmos a praticar o bem e pensar o bem, que essas coisas vão desaparecendo. E eles nos dizem isso, que a destruição necessária ela vai ser de menor intensidade à medida que os planetas evoluírem e as sociedades evoluírem. Então, gente, se a gente tem a faca e o queijo na mão para modificar essa situação, e se a gente não quer mais passar por isso que a gente está passando, por esse momento tão grave da nossa sociedade, a gente tem que entender que a gente tem que mudar. E bastou um vírus nos manter em casa, diminuir a circulação de pessoas, de carros, de aviões, de voos, para que a natureza começasse a dar sinais de recuperação. O ar está mais limpo, os nossos mares estão mais limpos, os nossos rios estão mais limpos, o buraco da camada de ozônio diminuiu. Isso em 3 meses. Imagina se a gente modificar a nossa sociedade para uma sociedade, volto a dizer para vocês, não é que a gente não precisa da matéria, a gente precisa da matéria. Mas a gente precisa que o nosso crescimento seja sustentável. Essa é a chave da coisa. É saber se realmente a gente precisa desse ritmo de produção que nós vivemos hoje. Se a gente precisa de tudo que a gente faz hoje, que tem um efeito enorme no nosso orbe. A calibragem fina desse planeta aqui, ela foi feita para que a gente conseguisse levar a vida de um bom termo e confortavelmente. O problema é que, ao longo do tempo, a gente começou a desgastar tudo que a gente tinha aqui de recursos e hoje gastamos o que está previsto para um ano de recursos naturais, a gente já está gastando ele em julho. Em 1973 a gente gastava em dezembro. Ou seja, 40 anos depois, a gente já está gastando quase o dobro do que a gente gastava.
Ou seja, a gente já está quase precisando, já está precisando mais, a cada ano, uma terra e meia. Só que a gente está tirando esses recursos é do futuro. Esse cheque especial vai estourar. Mas a gente já viu que se a gente mudar as atitudes, e esse vírus nos mostrou isso, se a gente mudar as nossas atitudes, a natureza se recompõe. Então é simples assim. Nós viemos aqui para modificar as nossas ações. E o espírita tem isso como norte. Porque ele sabe, e Chico Xavier já nos dizia, ele era muito simples nos seus ensinamentos, mas muito profundo. Ele dizia o seguinte: meu filho, se tu está encarnado aqui, é porque algum problema tu tem. Ou seja, a gente sabe que reencarnou aqui com alguns problemas. Não importa quem a gente foi, o que a gente fez. Importa a gente saber o processo. Ou seja, estamos aqui porque não conseguimos resolver as coisas nas outras encarnações. Então, quanto mais eu me adiantar nessa, mais eu vou crescer como ser humano. E talvez abreviando o meu caminho do átomo ao arcanjo, que esse é o caminho. Também foi nos dito, através das obras básicas, que a nossa evolução é do átomo ao arcanjo. Se a gente sabe, né, que a última classe de planetas é o celeste, e eles estão dizendo que a nossa evolução é do átomo ao arcanjo, então o arcanjo vai viver num planeta celeste. Esse é o final da nossa jornada. É quando a gente chega a Deus. Aí o pessoal diz, mas quando eu for um ser de luz, um ser celestial, eu não vou trabalhar. Não, aí é que a gente vai trabalhar muito mais, 24 horas por dia, porque a gente não precisa mais descansar, não precisa mais de carne, não precisa mais de matéria. Né? E esses espíritos, eles são especializados, cada um na sua expertise, em encarnação, são na construção, na calibragem dos planetas. Os planetas são diferentes, eles são calibrados através daquela vida que a gente ainda necessita. Né? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Qual é a herança que a gente está deixando para o futuro? Qual é a nossa marca que a gente quer deixar no futuro? Qual é a nossa marca como espíritas? O que a gente quer fazer daqui para frente? Como é que a gente quer ser lembrado? E principalmente, como é que a gente quer chegar do outro lado quando desencarnar? Porque a pergunta que vai ser feita é uma só. O que você fez de bom com a sua encarnação? Qual foi o arregaçar de mangas que você fez para melhorar a você mesmo, as pessoas que estão no entorno de você e o nosso planeta? É isso que a gente tem que começar a pensar. E pensar que todas as obras básicas e todo o conhecimento contido nelas é um manual fantástico de como obter sucesso numa encarnação. Se a gente conseguir ler e internalizar isso e colocar em prática, a gente vai estar fazendo um favor para si mesmo, para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho e para a sociedade inteira. Porque nós temos que viver em sociedade. Não adianta eu me insular. Não, eu vou ficar em casa aqui, porque em casa eu não gasto recursos do orbe, eu não faço mal, não vai adiantar nada. Porque a lei de sociedade nos empilha a evoluir convivendo com as outras pessoas. Esse exemplo que nós estamos dando é o que a gente quer. É isso que a gente quer. A gente quer sair para a rua, entrar em contato com as coisas que não são muito boas e com as coisas que são boas, preservar as boas, tentar não seguir as ruins, tentar não seguir as grandes mídias hoje que nos impelem a odiar porque as pessoas são diferentes da gente, porque elas pensam diferente da gente, porque elas têm a cor de pele diferente da gente. Então a gente tem que, nós espíritas, dizermos não para esses movimentos, dizermos não para quem polui, dizermos não para quem não preserva o nosso ambiente. Porque a gente tem que sempre lembrar que hoje são os nossos filhos que nos pedem um mundo melhor, um mundo sem guerra, um mundo com muito amor, com muita compreensão mútua, um mundo sem poluição. São os nossos filhos que estão nos pedindo isso. Mas essa voz é as nossas quando nós retornarmos. É isso que a gente quer quando a gente quer retornar nesse planeta.
Essas são as aspirações, e se a gente fizer uma enquete com crianças, seja elas de que tamanho for, desde que elas comecem a entender aquilo que estão vivendo, as necessidades vão ser as mesmas, as aspirações vão ser as mesmas. E as mesmas nossas, é isso que a gente chega à conclusão. Num momento em que a gente discute o mundo que criou um vírus, a gente tem que discutir a natureza também, a origem de todos esses problemas, não só virais, mas também de poluição do nosso meio ambiente. Esse é o mundo que a gente quer no futuro, é o mundo que a gente quer, países já vendendo oxigênio para a gente poder andar na rua, como a China. É isso que a gente quer. A gente quer o desmatamento da nossa Amazônia, que a gente sabe que ela é responsável pela umidade do Sudeste. A gente quer a poluição dos mares, que é responsável pela produção de oxigênio no planeta, matando os plânctons. É isso que a gente quer? Ou a gente quer efetivamente se modificar e, pelo exemplo, tentar modificar as pessoas que estão no nosso lado? É para isso que nós reencarnamos. E aí a gente volta ao início da palestra falando sobre a necessidade da reencarnação e o que fazer com ela. Porque não temos outra alternativa. Porque se não fizermos isso, das duas uma. Ou reencarnamos de novo em locais piores do que quando a gente reencarna, ou não reencarnamos mais na Terra e vamos reencarnar num outro planeta primitivo. Porque não soubemos dosar as nossas ações, mesmo sabendo que elas eram negativas. A espiritualidade nos diz que os trabalhadores da última hora também entram. Seja eu ter trabalhado na primeira hora ou na última hora, tanto faz. O que vai valer é eu ter modificado meu coração, não por medo, mas sabendo que eu tenho que fazer isso para me melhorar como ser humano, sabendo que esse é o caminho da evolução. E é isso que eu tenho que me convencer a fazer aqui nesse orbe, é fazer melhor. Porque eu não fiz tão bem assim porque voltei. Não existe espírito de luz encarnado. O último que existiu aqui, nós crucificamos ele. E morreu para nos salvar. Morreu para deixar aquela história bonita de amor incondicional que ele viveu, que ele ensinou pela prática, pelo exemplo, perdoando quem o flagelizou nos últimos momentos. Isso é típico de um espírito de luz. Quando a gente consegue amar e rezar por aqueles que nos prejudicam. Isso é ecologia. Isso é mudança de psicosfera. Quando eu começo a mudar através da reforma íntima a minha psicosfera, essa psicosfera começa pelo exemplo, modificar a psicosfera de todos nós que estamos na nossa volta. Existem pesquisas que essa psicosfera também melhora até a água, a qualidade da água que nós tomamos. Então, gente, urge, pois, que saibamos utilizar essa sintonia vibratória, esse padrão vibratório dos nossos pensamentos, para que melhoremos o nosso orbe e que sejamos felizes e que tenhamos um planeta feliz para os nossos filhos, para os nossos netos e para nós mesmos quando voltarmos. Obrigado.